Crônicas, capítulo 18. Nessa manhã, eu estava ontem à noite orando e perguntando a Deus o que compartilhar com os irmãos. E Deus falou, vamos pensar um pouquinho sobre a vida do rei Josafá. Segunda Crônicas 18. Segunda Crônicas, capítulo 18. Eu tenho essa mensagem que eu vou compartilhar, essa introdução dela, essa parte inicial, eu fiz um vídeo ontem e coloquei no meu Instagram. Então a parte inicial, se você já viu lá, meu Instagram é Rogério, não sei se é @ Rogério Penedo, pastor Rogério Penedo, tá bom? É que eu aciono e não fico vendo qual é o nome, né? Aleluia. E eu coloquei lá, e você pode ver uma parte dessa mensagem lá. E eu começo, antes de ler 2 Crônicas, aliás, irmão, traga a Bíblia para a igreja, tá bom? Traga a Bíblia. Eu sei que a gente está muito digital, muito tecnológico, mas eu insisto ainda com a Bíblia. Os mais novos, para eles, é bem mais fácil o celular, bem mais fácil. Eu mesmo, todo documento que eu vou ler, eu gosto até às vezes assim, eu só leio na tela quando não tem jeito. Às vezes eu até imprimo para me corrigir um texto, ler. Eu prefiro fazer assim, no meu dia a dia, né? Mas os meninos novos, eles já têm muita mais facilidade. Mas traga a Bíblia para a igreja, escreva na sua Bíblia. Eu acho que ajuda na memorização, tá bom? Você gravar os textos e tudo mais. Capítulo 18. Antes de ler, a Bíblia, ela estabelece limites para nós, para todos nós. A Bíblia põe cerca, muros, e ela delimita seu espaço geográfico, aonde você pode ir e aonde você não pode ir. Ela é clara, não tem duas conversas. Ela diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Tem muita coisa que fala para você não fazer, que é pura religiosidade, nem está na Bíblia. É coisa da tradição, é coisa do homem, é coisa dos nossos pais. E não é que eles erraram por maldade, talvez foi até por zelo, mas hoje já não nos cabe mais. Então, usos e costumes, padrões e tantas coisas. Por exemplo, sobre roupa. Eu já passei uma fase na minha vida que eu já passei essa fase, que a camisa tinha que ser aqui, a gola aqui, morando aqui num país tropical, num estado igual o Espírito Santo. E a coisa foi andando, e o esclarecimento em certas áreas foram ampliando, que hoje o que se vê? Hoje nós aqui, por exemplo, não falamos nada de roupa. Você pode usar qualquer roupa, desde que ela seja decente. Porque uma saia pode ser muito mais indecente do que um short, e vice-versa. Então, cada um, a gente traz esse ensinamento. Não vou obrigar você a vir de uniforme, não, uma bermuda, não. Você olha no espelho e diz, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E aí, você escolhe a sua roupa. Ela não é vulgar, mas ela é elegante, ela é bonita, mas ela expressa Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então existe muita coisa que a gente não vai ficar entrando nisso, mas as coisas essenciais não mudam. Hoje não pode relativizar pecado. Pecado é pecado. Então a Bíblia põe barreiras, e todas as vezes que a gente ultrapassa esses limites, acende um sinal vermelho. Em todas as áreas, você descuida da oração, você descuida de ler a Bíblia, então acende um sinal vermelho e fala, você está enfraquecendo, do jeito que você está, você não aguenta o tranco, uma seta maligna vai te jogar no chão,
O cara compra uma casa na montanha, daqui a pouco ele não vem no domingo para a igreja, porque ele tem que ir lá para ver o caseiro, ele tem que ir lá para cuidar da casa, ele tem que ir lá não sei o que, ele vai esfriando, chega o verão, em vez de vir para a igreja na escola dominical, vai para a praia, vai para o clube, vai não sei aonde, e vai não sei aonde. Domingo é o dia do Senhor e ainda continua sendo. Israel é sábado, eu sei, é o sábado, mas a nossa cultura, para hoje, na verdade, Deus não tem um dia, para Deus é todo dia, para Deus é toda hora, para Deus é todo momento, e na nossa cultura, o dia de folga nosso é o domingo. Então domingo a gente reserva para estar no Senhor, a gente reserva para estar em família, e para fazer. Agora, quando você está de férias, aí muda tudo. Então a gente tem todas essas coerências, mas Deus coloca padrões, e quando a gente ultrapassa, o alarme soa, a luz vermelha se levanta, e aí a gente sabe que a gente precisa voltar. Quando alguém vem com um ensinamento que não está na Bíblia, a luz vermelha, o alarme toca, e aí a gente fala: ei, talvez ninguém está vendo, ninguém está percebendo, e essa pessoa já está causando muitos males com as inserções que ela faz de doutrina que não tem respaldo na Bíblia, com conversa fiada, com visões, pseudos revelações, e essas coisas todas, com uma espiritualidade, aparência de piedade, mas não tem nada de evangelho verdadeiro. E essa pessoa vai fazendo inserções, e os incautos, os mais simples, eles vão aderindo isso aí, vai recebendo isso aí, isso vai criando um problema, porque a falta de informação traz problemas graves na nossa vida. E aí essas pessoas começam a fazer isso, joga uma coisa aqui, joga outra coisa, aparece uma coisa na internet, e aquelas coisas vão minando. Mas quem tem respaldo na Bíblia, quem está ligado, o alarme já tocou há muito tempo. Cuidado com esse camarada. E a minha grande crise é que nesse período que estamos vivendo, homens que a gente admirava, eu digo admirava, não os admiro mais, pastores da denominação batista brasileira, por exemplo, começaram a ter atitudes com respeito ao evangelho completamente contrárias às doutrinas básicas, aos limites da Escritura Sagrada. Eles começaram a falar coisas que, o alarme tocou, e diz, e naquele primeiro momento, a gente fica muito decepcionado, fala: meu Deus, o que esse cara está falando? Um deles, por exemplo, pegou um texto de Jesus, com aquela mulher que falou: do seu interior fluirão rios de água viva, e ele traz para esse texto, um pastor famoso do Brasil, ele traz para esse texto, pastor de uma mega igreja, que eu já tive o privilégio de ir, ele traz para esse texto uma conotação erótica, como se Jesus estivesse trazendo para esse texto uma fala erótica. O outro disse que a Bíblia precisa ser atualizada. E assim vai. Você tem como o reverendo Caio Fábio, que eu estudei num seminário de base presbiteriana. Então, na época que eu era seminarista, eu e Gláucia, aonde o Caio Fábio estivesse pregando, a gente ia. Era muita bênção. Então, de repente, ele levanta bandeiras como o homossexualismo, aprovando. Então as pessoas, os incautos que querem um respaldo daquilo ali, é só escutar um homem desse que late falar um negócio daquele, e falar: é tudo que eu queria ouvir. E essa pessoa pega isso como verdade para ele, e vai praticando. Então hoje nós estamos pessoas como Lana Holder, que andou nos púlpitos, eu nunca vi pregar, mas já vi na internet algum pedaço, nunca vi uma mensagem toda. Mas tem um tio meu nos Estados Unidos que a recebeu na casa dele, e tudo, andou nos púlpitos do Brasil pregando o evangelho do mundo, e de repente inicia-se uma comunidade LGBT, QI+, em São Paulo, e está nas rádios debatendo, defendendo as suas teologias, as suas teses,
E está por aí. Hoje, a gente está vivendo esse tempo. E nesse período político, eu comecei a ver posicionamentos de pessoas, homens de Deus. Eu não estou falando de nós, mas eu estou olhando uma estrutura de liderança e do que eles estão falando. E semana passada, retrasada, eu e Gláucia fomos a uma igreja, e o apóstolo Joel, mais uns pastores, amigo meu, estavam aqui em Vitória. E aí eles me ligaram, estavam em Guarapari, e falaram: não, eu queria que você viesse aqui almoçar comigo. Eu falei: eu estou em São Paulo, estou aqui na terra de vocês, vocês estão aí. E aí eu falei: você está onde? Eu falei: estou em tal igreja. Aí ele falou comigo, e ele é de lá também, ele disse: rapaz, cuidado com essa turma, hein? E falando de líderes. Eu falei: mas por quê? Aí disse: cuidado com essa turma, o que eles estão pregando aí. E eu já ouvi pregando nessa mega igreja. Ele já ministrou nessa igreja, o Joel, o apóstolo, ele já ministrou nessa igreja várias vezes. Ele diz: aí eu nem vou mais, eles nem me chamam. Mas olha o que ele está empregado. Quando ele falou isso, eu estava sentado como você, eu ouvi umas coisas, eu falei: Glaucio, esse negócio esquisito, né? Mas foi bênção tudo que nós participamos. Foi uma bênção, edificado, tinha pessoas de fora do Brasil. Mas o que ele, nesse lado, eu não estou dizendo que ele esse caso deixou de ser um servo de Deus. Você vai entender o que eu estou falando. Aliás, você já está entendendo, amém? O Espírito de Deus está falando. Você julgue como um bereano o que eu estou pregando nesse púlpito, e qualquer um que pregar aqui. Ele foi bênção, ele não deixou de ser servo de Deus, mas teve uns negócios complicados. O Joel falou isso comigo. Hoje nós vivemos esse tempo, irmãos. Hoje nós vivemos pessoas seguindo pessoas sem referência. Pessoas que moralmente já estão reprovados, segundo os padrões de Timóteo da Bíblia. Para se ser um presbítero, para se ser um pastor, para ser um líder de igreja, tem aqui em Timóteo capítulo 4, capítulo 2, a referência: marido de uma só mulher, de moral ilibada, nome limpo na praça, e ele vai cheio de sabedoria e fé, ele vai colocando. Hoje se tem seguidores, que você não sabe de onde veio, nem quem é a mulher dele, nem quem é o pai dele. Então, tem um querido irmão nessa igreja que chegou para mim e disse: minha irmã casou-se com um pastor. Eu falei: que bênção, casou com um pastor? Casou? É mesmo, rapaz, que legal. Ih, rapaz, mas não está indo mais na praia, está usando aquele saião assim, não usa mais maquiagem. Aí eu só cocei a cabeça, falei: eu falei: o que foi? Eu falei: nada não, mas eu já disse para ele. Eu falei: esse negócio não vai dar muito certo. Pensei comigo. Porque não adianta eu forçar você, porque nem o Espírito Santo faz isso. Ele vai trabalhando conosco. Tem coisa, quando o povo de Israel estava para entrar na terra, ele diz: não passe aí não. Por quê? É mais perto, mas não passe. Passe aqui, é mais longe, não tem problema, passe aqui. Você não está preparado para passar ali. Vai ter o momento certo. O próprio Deus disse, falou: vocês não estão preparados para ver a guerra. Se vocês verem a guerra agora, vocês vão ficar apavorados e vocês vão desistir do meu projeto para vocês. Quem está entendendo, diga aleluia. Jesus disse também: o que eu falo agora vocês não entendem, mas entenderão depois. Vocês não têm estrutura para entender o processo todo. Então espera. Então Deus trata a gente assim. E aí eu disse: esse negócio não vai dar certo. Pensei comigo assim: esse caminho não é que não vai dar certo, esse caminho é complicado. De repente, porque quando o Espírito Santo faz, é diferente. Mas quando o homem impõe, não entrou, irmão, é forçado, é difícil. Eu me lembro que na época de jovem, os meus pais estão aqui, mas eles se separaram por um período, e nesse período, eu e meu irmão demos aquela desviada, né? O abaixo de mim. E uma das coisas é que eu gostava muito de uma banda. E eu comprei todos os discos dessa banda. Quando eu voltei para o Evangelho, eu tinha todos os vinis, aqueles discão, tudo novinho. E alguém disse para mim: isso aí não é de Deus não, hein? Eu fiquei quieto, falei: deixa para lá. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto, hein? E o Espírito Santo falou comigo: fica calmo, esquenta a cabeça com isso não. Eu falei: é mesmo? Que coisa boa. E continuei ouvindo. Um dia,
um dia, Deus abriu os meus olhos. Um dia, eu olhei e falei, puxa vida, eu tenho esse cara como referência. Esse cara não tem moral nenhuma. Esse cara é um usuário de droga, disseminador. E não foi difícil. O Espírito Santo faz assim. Não é forçado. Eu falei, não quero mais ouvir isso. Não quero mais ouvir. Peguei e joguei fora. E valia um dinheiro. Era uma coleção, valia dinheiro. Eu joguei fora. Falei, não quero. Acho que não me acrescenta. Não é que você não possa ouvir nenhuma música. Porque teve uma vez uma pessoa falou para mim assim, então já que você ouve só o sagrado, você não pode nem cantar o hino nacional. Eu falei, eu não vou falar nada com você não, porque você não entendeu nada do evangelho, deixa para lá. Eu era novo. O Espírito Santo tira do nosso coração com sabedoria, ele não força, você não força. Então ninguém impõe. Aí quando esse irmão falou comigo dessa irmã dele, eu falei, nossa, eu a conheço há muitos anos, já foi minha ovelha. Já pastorei quase toda a família. Falei, meu Deus, casou com o pastor? Deve ser uma bênção, mas está muito radical. E eu falei, mas como é que é? Ele falou, não, conheceram, com 3 meses casaram. Eu falei, meu Deus, pensei comigo também, né? 3 meses? Não é que não possa, mas é um risco. Ele é pastor? Aham. E com menos de 5 meses, ela pegou o Instagram dele, ele me contando. Falou assim, eu vi o celular voando pela janela. Eles moram no 2º andar. Nós estávamos na casa de praia, o celular voou pela janela, uma gritaria. Ela pegou vários nudes, sabe o que é isso? No celular dele. Ela pegou vários nudes no celular dele. Pegou várias conversas de homem com mulher no celular. E coisas, e tal. E nesse processo, a irmã dela foi ao salão, uma de São Paulo, foi ao salão. Chegou lá e falou, foi sua irmã que casou com aquele camarada? E puxou, como diz na polícia, a capivara, a ficha técnica dele toda. E falou, mas esse cara não sei o que, mas pintou o 7. E não é que era mentira não, era verdade. E aí eles se separaram, descobriu ele traindo, fazendo esse monte de coisa com poucos meses. Pastor, separou, ela veio embora para aqui, voltou para casa e ela ficou lá, e ele ficou lá. E eles ajudaram a comprar cadeira, a comprar roupa para ele, porque era uma bênção, e não sei mais o que. E agora essa semana ele chegou para mim e falou, tem um negócio para contar para o senhor. Eu falei, o que é? Ele falou assim, o pastor casou de novo. Já está casado. E agora pegou uma moça, uma mulher com 4 filhos. Eu disse, ainda já pegou a coisa completa, já não precisa fazer filho, já está criado, beleza. Já casou de novo. Muitas pessoas não têm moral, não passam no crivo do Novo Testamento para, irmãos, ser liderança de igreja. Deus põe limites. Pastor, como que o senhor sabe? Eu não sei, eu só sei porque a Bíblia fala. Então ela aqui em Timóteo, ela mostra o padrão de conduta de um líder, de um diácono, de um levita, de um irmão que quer servir na casa de Deus. Igreja não é mundo, mundo nunca vai ser igreja. Às vezes tenta entrar, mas não é. E aí eu, esses dias, olhando a conduta de líderes, de pastores, a minha, e olhando, eu estava em crise. Eu falava, meu Deus, ou esse irmão sabe o que eu não sei, vê o que eu não vejo, e eu estou cego, ou ele está cego, ou ele não tem discernimento. E como fazer numa questão dessa? Como fazer? Qual é a verdade? Eu estou certo ou estou errado? Porque uma pessoa séria, ela faz esta pergunta para si mesmo. Porque a Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. Ele pergunta, Senhor, porque, irmãos, a Bíblia diz, então vai para o pecado logo, cara, vai para a lama, deita e rola, larga de ser besta. Não fica brincando de crente não. A Bíblia diz, examine a si mesmo, olhe para dentro de você mesmo. E cada um olha para si mesmo. No dia da ceia mesmo, olha, não quer dizer que você brigou com a mulher, perdeu a bênção lá no trabalho, no trânsito. Não é isso. Pastor, o senhor peca? Com certeza. E todo mundo, não é isso. Isso aí é o pecado do dia a dia, é um acidente. Mas a gente confessa e deixa. Isso é cristianismo de verdade. Isso é vida de verdade. Não é uma pose de uma santidade, de uma coisa que a gente erra. Toda vez que eu quero sair da minha unção, eu não sou feliz.
Deus falou comigo, isso Deus falou comigo, Deus tem falado com você também, né? Mas Deus falou comigo, você tem a unção de Moisés. Eu falei, mas como que é isso? Ele disse, Moisés era o homem, era um líder no meio de mais de 3 milhões de pessoas, mas de todos ele era o mais manso. Quando eu vejo um pastor bravo, assim, eu acho lindo, eu acho bonito, sinceramente. Quando eu vejo um pastor que chega, não dá colher, eu falo, meu Deus, eu tenho que melhorar minha liderança, eu tenho que ser assim, Senhor. Quebra a cara. Quando eu vou do meu jeito, eu sento com você e falo, a partir de hoje acabou, não dá mais, nós caminhamos até aqui. Eu vou na minha graça, Deus sempre me honra, nesses 26 anos de ministério. Mas quando eu quero sair da minha unção, imitar os outros, alguém vem e faz uma pressão, o outro fala uma coisa, você não vai fazer nada, não sei o que. Quando eu estou na unção, eu falo, cuida da sua vida, deixa que eu trato com ele com carinho, porque pai trata cada filho com jeito, não é assim? Quem tem mais de um filho? Então, cada filho tem uma personalidade. E você estuda seu filho, você ama seu filho, e você trata seu filho com respeito. É assim. O pastor Claudeci tem a característica dele, eu tenho a minha. Então nós precisamos nos respeitar, mas quando eu vejo assim, eu acho bonito. E quando eu fico olhando esses pastores, eu falei, eu vou examinar a mim mesmo. E eu comecei a orar a Deus. E como é que você sabe se você está errado ou se você está certo? Como é que você conhece uma pessoa? A pessoa chega montada num cavalo branco. Ela chega vestido uma armadura reluzente. E chama atenção. E todo mundo olha e fala, uau, uau. Esse é o cara, esse é ungido, esse é isso, esse é aquilo. Mas você que é cheio do Espírito Santo, você olha e fala, espera aí, nem comeu uma colher de sal. O dito popular é assim, mas a Bíblia ensina que você só conhece a árvore quando ela dá fruto. Só quando ela dá fruto. Aí você sabe se o fruto é bom, se o fruto é doce, porque o mentiroso, ele se revela, o cambalacheiro se revela, o fofoqueiro, o maledicente se revela, o adúltero se revela, o que tem prostituição nos olhos se revela, porque ele não aguenta muito, daqui a pouco ele olha para você com sedução. Você fala, não, acho que eu me enganei, mas depois acontece ali, depois acontece aqui, depois acontece ali, e aí? Então, pelos frutos conhecemos, e pelos frutos que damos, sabemos quem somos também. Pela Bíblia, você sabe, porque a Bíblia estabelece barreiras. E aí, eu vi muitos irmãos que eu sei que são de Deus. Eu sei que são de Deus. Eu falo, não, esse cara é de Deus, não é possível. O meu espírito testifica, os frutos testificam. Mas isso que ele está fazendo, eu já vi que não é de Deus, porque eu já analisei, eu já busquei, e foi exatamente isso que aconteceu com Josafá. Eu quero ler o texto agora. Ele foi um dos homens mais de Deus que governou Judá, Jerusalém, porque Israel foi dividido, 10 tribos foram para um lado, e formaram o reino do norte, com a capital, e tudo lá, e 2 tribos formaram o reino do sul. O do norte era Israel, o do sul era Judá. O do sul tinha capital Jerusalém, e a legítima descendência de Jesus estava no sul. O templo estava no sul, estava tudo lá em Judá. E Josafá reina sobre Judá. Ele reina sobre Judá. Você está no capítulo 18? Volta para o 17, para a gente caminhar aqui rapidinho. Eu te prometo que em 15 minutos eu termino. Dá para esperar 15 minutos? Pergunta para o irmão aí. Quem falou isso? Usado por Deus, hein? Pastor já gosta disso. Mas é 15 minutos mesmo, tá bom? Ô rapaz, vamos tomar um café, hein? Que surjam mais como você, que amam a palavra. Porque tem umas palavras que são espada, né? Chata e longa, né? Mas tem outras que Deus dá um pouquinho de graça, né, pastor? Olha o capítulo 17. Josafá assume o reinado. Ele herda do seu pai, que foi um bom rei, mas reinou pouco tempo. E ele diz, olha o versículo 3. O Senhor foi com Josafá
porque andou nos princípios, nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não foi para a idolatria. E aí, o capítulo 17, versículo 3. Olha o 5. Olha isso aqui. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Deus abençoou aquele homem, todo mundo gostou dele, trazia presentes para ele, abençoava a vida dele e tal, e foi uma coisa tremenda. Olha o 6. Tornou-lhe ousado, aqui é um segredo, o coração em seguir os caminhos do Senhor. Josafá foi ousado, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. O que ele fez? Ele foi ousado, irmãos. Ele revolucionou a cidade, ele revolucionou o país, ele levou o povo para buscar Deus. Sabe o que ele faz? Deixa eu só narrar para você. Ele buscou a face do Senhor e os seus mandamentos. Ele rejeitou os ídolos e as práticas malignas praticadas por Israel. Israel fazia tudo que era ruim, Judá falou: eu não vou fazer. O irmão dele fazia tudo que é ruim, ele disse: eu não vou fazer. O que ele fez? Ele falou assim: eu tenho que levar o povo a ter ensinamento da palavra. Ele levantou líderes, pastores, sacerdotes, levitas, e mandou pelas cidades, pelo povo. Você vai encontrar isso aqui no capítulo 17. Agora aqui, a partir do versículo 8. Então e com eles levitas, ele mandou para, olha o versículo 7, no terceiro ano do seu reinado, enviou ele aos príncipes e tal, para ensinarem nas cidades de Judá. Olha o 12, Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas, cidades, armazéns, depósitos, empreendeu muitas obras na cidade de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. E aí vai falando aqui, irmãos, ele chegou quase 1.200.000 homens de guerra. E sabe o que Deus fez? Escute, que Deus vai fazer na sua vida e vai fazer no Brasil também. Olha o que ele fez. Deus fez que os povos do lado tivessem respeito, e não só respeito, até medo de Judá. Medo de Judá, respeitassem Judá, dissesse: queremos aprender com vocês, queremos fazer aliança com vocês. Essa é a história de Josafá. Ele foi ousado, irmãos, para ele quebrar os Balaíns não foi fácil. Tinha postes ídolos, e tinha aquelas pessoas que iam lá, se ajoelhavam, com aquela fé toda, com aquela esperança toda, e punha as mãos, acendia uma vela, fazia a cruz, fazia uma estrela, e tal, toda aquela idolatria. Josafá foi lá e quebrou aquilo tudo, e colocou um sacerdote lá e disse: senta aqui, eu vou lhe explicar a verdade da palavra. Mas até isso acontecer, esse processo, houve muita confusão, mas ele foi ousado para implantar o governo de Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Às vezes você assume uma igreja, você tem que ir devagar e tal, mas tem hora que você tem que bater de frente, e você corre o risco de perder a pessoa, você corre o risco que a pessoa saia falando, mas você tem que ensinar, você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com Deus de ensinar a verdade, na sua casa, com seus filhos. É responsabilidade nossa, nossos filhos. O que adianta eu, pastor, ganhar minha salvação e ganhar um monte de gente, e minha casa ir para o inferno? Meus filhos, quantos filhos de pastores desviados? E Josafá, irmãos, foi ousado, bateu de frente, e ele levou o povo, ele criou uma estrutura. Ele diz assim: um mau exemplo de Israel era mais perigoso que as armas. Digo, o mau exemplo de Israel era mais perigoso do que as armas. Ele diz: Israel é meu irmão, mas a prática dele é terrível. Ele diz: isso é perigoso, cuidado. Meus filhos não têm idade nem maturidade para estar envolvido com eles, nesse nível. Então eu vou tomar cuidado. Não é que eu vou abandonar, mas eu vou tomar cuidado. Porque às vezes, eu lembro do meu avô, né? Meu avô, a casa dele lá no Resplendor, igreja batista, toda vez que chegava um pregador, naquela época não ficava em pensão, hotel, não era assim. Ficava na casa dele, entendeu? Toda vez que chegava alguém na cidade, a igreja tinha uma expressão em Resplendor,
a igreja batista, ficava na casa de meu avô e de minha avó. Dormia lá, comia lá. E naquela época costumava ficar assim uma boa 2 semanas. Comendo e bebendo. E fazendo tudo. Meu avô ainda dava um terno de presente. Mas eu lembro perfeitamente. Até nós, quando chegávamos os netos e os filhos, ele dizia, eu estou indo para a escola bíblica dominical. Vocês querem ir? Ninguém queria. Porque a treva não combina com a luz. Não quero não. Então tá bom, pode ficar à vontade, mas eu estou indo. Daqui a pouco eu estou de volta. Você ficava à vontade na casa dele, mas ele não abria mão dele. Minha mãe está ali. Meu irmão está ali. Eles devem se lembrar disso. Foi ensinamentos que meu avô, ele não abria mão daquilo que ele cria. Minha irmã está lá. Eu tenho o privilégio de pastorear a minha família. Irmãos, Josafá foi esse homem íntegro. Agora deixa eu entrar aqui que eu tenho que terminar. Ele foi esse homem que estabeleceu os valores, ensinou o povo, levou a palavra, caminhou com o povo. Mas a vida da gente é uma vida de vigilância. Então, volta comigo. Eu falei que eu comecei esses dias a olhar para as pessoas e falar, meu Deus, ou ele está errado ou eu estou errado. Ou esse irmão está errado ou eu. O senhor tem que falar comigo. E aí eu comecei a analisar, e pelos limites que a Bíblia mostra, eu vi que muitos deles estão errados. E eu falava, não é que ele é do inferno, que ele é do capeta, mas ele está totalmente errado. Capítulo 18, versículo 1. Vou ler 3 versículos só. Diz assim, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. O homem estava bem. Estava no melhor momento. E aparentou-se com Acabe. Quem era Acabe? Pensa num homem frouxo, covarde, que a mulher manipulava. E a mulher levava ele para adorar ídolos. E fazer tudo que é coisa ruim. Estabelecer cultos e templos e idolatria em Israel. Era Acabe. Deus abominava esse homem, Deus cansou de falar com esse homem, Deus advertiu esse homem, Deus chamou esse homem à responsabilidade, e ele nunca se quebrantou. Não tenha dó de Acabe, ele nunca se arrependeu, e Deus tentou, a morte dele foi anunciada, e ele não se arrependeu, ele não mudou de vida diferente de você, que Deus está falando com você, falou, não, eu quero o Senhor, mesmo que você tenha uma fraqueza, você está aqui gemendo no interior da sua alma, dizendo, Senhor, o Senhor vai me ajudar a vencer isso. É igual o pastor com um disco, ele gostava, o rapaz falou comigo aqui, falou, pastor, mas eu gosto tanto do cigarrinho da maconha. Eu falei, é mesmo, sem vergonha? Ele falou, pastor, eu gosto tanto. Ele falou, é bom, pastor. Eu falei, é mesmo? Ele falou, pastor, eu nem queria parar, mas eu estou disposto a parar por Jesus. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer, Senhor, o bichinho gosta. Ele gosta, Senhor, ele está sendo verdadeiro. Dá força a ele. O que aconteceu? É igual quem fuma. Pastor, pastor, é maravilhoso quando você vai. Quem não fuma, odeia. Até o cheiro, né? Mas eu nunca fumei, mas quem fuma, gosta. Aí quando vem eu falo, não, fica em paz. Eu não tenho poder nem força para tirar isso. E o cigarro faz muito mal mesmo, porque atrapalha todo o seu corpo, né? Mas numa hora dessa vem o Espírito Santo. E ele fala, puxa pastor, estava escravizado, não sabia. Eu falei, é verdade. Mas essa é a sua história, eu tenho a minha, ele tem a dele. Quem não tiver defeito, atire a primeira pedra. Quem não tiver a casa de vidro, atire a primeira pedra. De forma que ninguém aqui pode atirar pedra no outro, cada um tem que cuidar da sua vida e um ajudar o outro. E a Bíblia sempre nossa referência. Josafá vivia um grande momento da sua vida, mas o versículo 1 diz que ele se aparentou com Acabe. Ele forjou um casamento da filha de Acabe com filha dele, com o filho dele. Fez um casamento pela conveniência, para a união, entende, irmãos? Contrário à vontade de Deus. Olha o que aconteceu, versículo 2. Ao cabo de alguns anos, esperou passar, foi ter com Acabe em Samaria. Ele voltou lá em Samaria, já tinha feito um casamento.
Acabe matou ovelhas, olha Acabe como era astuto, matou ovelhas e bois em abundância para ele, e para o povo que viera com ele. Agora olha essa palavrinha, e o persuadiu a subir com ele em Ramote Gileade. Depois que ele foi lá, recebeu ele com todo carinho, fez tudo, irmão, fez tudo. Ele foi, não sei o que, não, peraí que eu limpo seu pé, não passa aqui, não dorme aqui. E foi constrangendo ele, uma tática, constrangendo. E depois quando estava lá na mesa, ele falou assim: rapaz, mas eu preciso de você. Ele já fez tanta coisa, que ele não teve a firmeza de dizer: não, mas isso aí não dá não, filho. Aliás, ele já estava vulnerável, que nem ali era para ele estar. Nem era para ele estar lá. Aí falou assim: eu preciso que você vá para a guerra comigo. Vamos para a guerra comigo. Eu estou precisando de você. A gente, no fundo, né, nós somos família, né? Persuadiu a subir com ele para Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: irá tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo a peleja. Ele armou aquela cilada e falou com ele: você vai comigo? Já tinha dado a filha, e agora fez aliança. Você vai comigo? Ele falou: vou, pode achar que eu vou. Meus homens são seus homens são os meus, nós somos um só. Vira a página, capítulo 19. Em casa você lê para você ver o que acontece. Agora olha o 19, 3 versículos. Josafá, rei de Judá, voltou para a sua casa em paz, para Jerusalém. Terminou a guerra, foi para a guerra, bababá. Acabe morreu. Uma confusão, no caso se ele prender o profeta, foi uma confusão. Acabe, Josafá volta em paz para Jerusalém. Chega em casa, está tranquilo. De repente alguém bate na porta dele. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá e lhe disse: você é o profeta que Deus enviou. Devias tu, olha isso aqui, ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor. Por isso cairá sobre ti a ira da parte do Senhor. Olha o que ele disse no 3: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste, quando você foi ousado lá, tirou os postes ídolos da terra, e dispuseste o coração para buscar a Deus. Mas o profeta vai a ele e diz: você é crente, mas você fez o que eu detesto. Você está apoiando pessoas que eu odeio, pessoas que não me amam, pessoas perversas. É aqui que está o nosso crivo da nossa vida. Ou você é crente, ou você não é. Ou você segue a Bíblia, ou não segue. Ou nós seguimos ou não. A Bíblia é nosso livro de regra, fé e prática. Você goste, eu goste ou não. Isso é cristianismo. Cristianismo é o Espírito Santo falar: vai lá e peça perdão. Você diz: mas foi ele que me ofendeu. Mas o Espírito Santo fala com você: vá você, que eu estou mandando você. Ele é outra coisa, mas eu não quero essa raiz de amargura no seu peito, no seu coração. Vai lá. Aí você vai e fala: irmão, se eu te ofendi, eu quero pedir perdão. Eu não tive intenção, ou tive intenção, mas eu quero te pedir perdão. Deus mandou eu vir aqui. Bota o nome de Deus na frente que é mais fácil. Porque às vezes a gente vai porque Deus está mandando, só por isso. E ele disse aqui: tu está ajudando esse perverso. Esse homem já disse porque veio. Ele está fazendo adoração em Israel, culto a Israel, idolatria em Israel. Ele profanou Israel. Ele, olha lá as obras dele, porque pelas obras você é conhecido. Você sabe quem, as pessoas sabem quem é você, quem sou eu, quem é essa igreja. É assim que a Bíblia trata, irmãos, e nós temos que seguir. E aí quando eu olhava alguns pastores aí nesse processo todo, nessas coisas, eu falava: meu Deus, eu entrava em crise. E o Espírito falando, mas o Espírito sempre, nós que somos bereanos, nos traz para a Bíblia. Quando Saul, o rei de Israel, 2 Samuel 16, o rei Saul fez o que Deus não se agradava.
O profeta Samuel ficava orando: Senhor, perdoa, Senhor, tem misericórdia, Senhor, Senhor. E passou tempo, e muitos anos orando por ele. Quando chega no capítulo 16, o próprio Deus, que tem um trono que a gente nem sabe onde é. Onde eu estava na varanda da minha casa, estava tudo escuro, Glaucia estava dormindo. Eu levantei para orar e peguei o violão, comecei a adorar. E olhei para o céu estava cheio de nuvem. De repente soprou o vento e o céu ficou cheio de estrelas. E eu vi umas estrelas, tinha as 3 Marias, mas eu vi um aglomerado de estrelas que eu nunca me lembro de ter visto antes. Mas bem pequenininhas. Eu pensei: nossa, essas estrelas estão a milhares de anos-luz, e elas estão para mim quase o mesmo tamanho das 3 Marias estão para ela. Elas estavam longe, muito longe. Muito longe. E eu pensei: o trono de Deus está muito mais acima. O trono do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus, está acima. Entende, irmãos? Acima de tudo isso, o Deus Todo-Poderoso. E aí eu disse: mas esses homens são homens de Deus. Ele disse: você é homem de Deus, não? Saul estava orando, Samuel estava orando por Saul, e o Deus Todo-Poderoso, lá do seu trono, desceu em Samuel. É a primeira ou a segunda? Desceu, chamou o profeta e diz: ei, profeta Samuel. 1 Samuel. Ele disse assim: até quando terás pena do rei Saul? Porque eu, o Senhor, já o rejeitei. Ele está reprovado. Eu não quero mais ele como líder do meu povo. E foi falando, e deu uma dura em Samuel, irmãos. A gente às vezes tem que, irmãos, eu sei que é difícil. Quem gosta de corrigir o filho, a gente corrige porque precisa. De um jeito ou de outro a gente corrige. Porque um filho é carne nossa. O Samuel tinha Saul como gente dele, e ficava ali gemendo por ele. Um dia Deus falou: passa, não quero ouvir mais nenhuma oração nesse sentido. Eu já rejeitei. Você vai levantar outro. Levantou quem? Um que todo mundo desprezava, um baixinho desse tamanho, Davi. Todo mundo olhava para ele, ninguém via nada, mas Deus olhava e falava: tem o meu coração. Fala: eu sou como Davi. Pode falar. Pode falar que você vai acreditar, e é verdade. Você tem um coração, aleluia, que ama o Senhor. Um coração de piedade, um coração espiritual. Irmãos, quantas coisas eu quero fazer, mas não faço. Isso é evangelho, porque Jesus não quer que eu faça. Jesus, nem a minha vontade pode prevalecer, mas sempre a do Senhor. Tem gente que quer servir a Deus, mas ele não quer abrir mão de nada. Ei, se Jesus pedir, tem que abrir. É Jesus que nos molda, não o homem. O problema é que a gente vive numa crosta de religiosidade que quer impor as coisas para nós. Ou senão a própria resistência que há na sua vida, e você não quer se posicionar diante de Deus. Mas então o profeta disse para ele: você caiu, a ira de Deus sobre você. Você vai pagar um preço por causa disso. Tem um preço que você vai pagar por causa dessa decisão errada. Você não devia ter feito aliança. Olha como é que ele chama ele de perverso. Ajudar. Você está ajudando um perverso. Nesse nível não. Amós 3:3 diz o quê? Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Andarão 2 juntos? Nem marido e mulher andam juntos, se não houver acordo. E tem uma frase que eu estou gostando muito dela cada vez mais, que diz assim: você quer ter razão, você está rindo, né, mano? Feliz, você quer ter razão ou ser feliz? Eu falo: pastor, tem razão, mas eu quero é ser feliz, deixa para lá. Não é assim às vezes que a gente faz no casamento? Olha, irmãos, a Bíblia. Então ele disse: você fez aliança com esse perverso, esse homem me aborrece, esse homem, você está amando esse homem não me ama, você está enganado, porque pelos frutos se conhece a árvore. Passado o tempo,
um exército vem contra ele, e ele recorre a Deus. E eu encerro lendo com você esse versículo 22. Capítulo 20, versículo 22. Eu vou ler aqui a partir do 20, que diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. A Bíblia é tão tremenda. Olha o 17 comigo. Põe o 17 na tela. Capítulo 20, 17 diz assim: neste encontro, nessa guerra, ele estava numa guerra. O mesmo Josafá que errou, que Deus falou que ele ia pagar por aquela aliança errada. Agora ele volta-se para Deus novamente. Aí aqui vem o inimigo. Aí Deus fala com ele: nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, vá para a guerra. Fique parado e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. E ele diz: não temas, nem vos assusteis amanhã. Vai para a guerra, saí ao encontro, porque o Senhor convosco. Deus disse assim: ó, você não vai lutar, eu vou, mas você vai lá encarar ele de frente. Você vai lá na guerra, vai lá. Então Judá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coretitas, para louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. Então eles foram para a guerra, mas os músicos foram à frente, cantando bem alto a Deus, aleluia. Isso quer dizer que o louvor sempre deve estar nos nossos lábios, mesmo na aflição, mesmo na guerra, nós temos que louvar o Senhor. Versículo 20, pela manhã cedo, se levantaram e saíram para a guerra. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, igreja batista, caminho da fé. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se, pois, com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Ele disse: os músicos têm que ir na frente. Nós vamos para a guerra, mas vamos louvando o nome do Senhor. Vestidos de ornamentos sagrados, com as roupas mais bonitas que eles tinham, e marchando à frente do exército, louvando a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos dizer, Israel, diga: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Fique de pé no seu lugar, declare comigo, diga: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só as mulheres, 1, 2, 3. Os homens, bem forte ainda: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, eles nem chegaram no lugar da guerra, eles estavam indo, mas cantando. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe no monte Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, juntaram-se uns aos outros para destruir. O que aconteceu? Eles nem chegaram no lugar da briga, nem chegaram dentro do octógono, eles estavam lá dentro ainda, fazendo aquecimento. E aí, quando eles estavam fazendo aquecimento, eles começaram a cantar. Enquanto eles estavam cantando lá, nem era no lugar da guerra, Deus pôs eles para brigar um para o outro. Um olhou para o outro: o que está me olhando? Aí o outro: você que está me olhando. E começou o pau quebrar. E aí juntou ela e ele contra o outro, mataram o outro. Depois um olhou para o outro: isso foi obra de Deus. E aí os dois brigaram, e aí o exército se matou, eles mesmos se mataram. Um ódio terrível, aquela coisa. Deus faz isso ainda. Aí, tendo Judá, agora que ele chega, aí Judá chega agora, ele está indo para a guerra, Deus mandou, vai, ele falou: vou. Vamos louvando. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo repetia. Eles falavam, o povo repetia. Eles falavam, o povo repetia. O povo falava, eles repetiam. E aquela coisa, e aquele louvor subindo, incessante. Fala para o seu irmão: sua vida deve ser uma vida de louvor. Haja o que houver, não tira o louvor dos seus lábios.
Nosso Deus está no controle, a despeito de tudo. Tem coisas que não entendemos, mas Deus está no controle. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, chegou em cima de uma montanha e olhou assim o vale onde eles iam brigar. Procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, e jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si do que podiam levar, tudo que podia levar, levou. 3 dias recolhendo os despojos, porque era muito. Quando Israel chegou, Deus já tinha destruído o inimigo.